tá escura. Agora sim. Ah, tá. Ah, Tá, beleza. Mano, então como a gente tá no podcast, mais gravando aqui no Instagram, então vou apresentar como no podcast mesmo, então... Opa, aí pessoal, bem-vindos ao podcast, meu nome é Leandro Franzato, estamos aqui com o César Borelli. César, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. oi! Oi, gente! Então, eu sou o César Borelli, terapeuta, né, integrativo, vibracional, e eu gosto de me considerar assim, um terapeuta da alma, né, um psicólogo da alma. E é isso, né? E tenho as minhas formações que eu trabalho, sou mestre xamã, mestre reiki, mestre apometria, estou fazendo psicanálise clínica, trabalho com sete raios, e uma série de outros processos. E a gente usa para quê? Né? Dentro desse processo do meu atendimento, a gente busca a essência, a gente busca encontrar o nosso propósito aqui na Terra, entender um pouco o nosso movimento diante das situações que são apresentadas a nós, né, pela vida, e controlar melhor, né, trazer o nosso movimento mais consciente em relação às nossas reações a tudo isso, tá bom? E movimentar mais leve, né, perante a vida. Ah, mano, que legal, cara. E eu já ia te perguntar isso. Essa roupa que tu tá usando, se eu não me engano, é uma roupa espírita, não é? É, eu uso o branco, né, como o branco que simboliza todas as cores, né, simboliza a paz. Então, como a gente trabalha com processos espirituais, eu estava até numa apometria agora, acabei agora, né? Aí a gente usa sempre uma roupa mais clara, mais branca, que auxilia nesse processo, né, de energia. E eu uso também as minhas guias, que aí me acompanha aí já tem muitos anos. Então é uma forma também de proteção, é um amuleto que auxilia tudo isso, né? Todo esse movimento energético que a gente faz, tá bom? Cara, tu me falou ontem que tu ia fazer abometria, né, e coisa do tipo. Só que eu esqueci de te perguntar o que que é abometria. O que é? Ah, boa pergunta. Então, a apometria é um tratamento, né? Uma ferramenta espiritual que a gente usa para desdobrar os corpos astrais, tá bom? Então a gente vai Sim. pegar ali a tua energia, vai desdobrar a tua energia nos sete corpos astrais e vai ver o que está acontecendo. Então vai trazer a tua energia até aquele momento, tá? Então normalmente é um grupo de médiums, eu faço com a Mônica. E a gente traz a tua energia até aquele momento. Então, se tiver algum obsessor, alguma auto-obsessão, algum processo que você está passando na tua vida, tudo isso é visto na apometria, né? Desde processos de outras vidas. Então, a gente limpa todo o teu campo vibracional, a gente trata, limpa a energia da tua casa, né? E aí traz as orientações que são passadas para nós através dos mentores, né? Dos guias espirituais, para que você possa realizar, né? E ter uma vida mais leve. Muitas pessoas passam por doenças no corpo físico, né? Passam por atribulações na vida e não conseguem, às vezes, romper isso, esse ciclo, fica ali repetindo processos, e aí traz. É como se se sentissem amarradas mesmo, né? Travadas na vida. E a apometria é uma bomba de luz que eu falo, né? A gente vai lá, limpa tudo isso e traz condição da pessoa movimentar. E é lógico que é um processo em conjunto. A gente faz a nossa parte, a pessoa que está participando da apometria também faz a parte dela. E aí as coisas ficam mais claras. Muitas pessoas, né, em estado grave, na UTI do hospital ou com doenças, né, gravíssimas, elas ganham alta, elas recuperam a saúde, eles têm um entendimento, é como se fosse realmente uma nova chance de viver. Tá? Traz todo esse aspecto, é um sopro de vida na pessoa, né? E aí ela tem a ação necessária, ela encontra teu propósito de vida, ela consegue ver com maior clareza todos os problemas.
Então, é uma ação inconsciente, espiritual, né? Que traz esse aspecto para as pessoas agirem. Aí depois vem, lógico, trazendo tudo isso à consciência, o entendimento do que foi feito, para que ela possa mover, né? E entender esse processo que estava tudo ali dentro dela. Então, a gente vai só limpar esse campo para que ela possa se iluminar e mudar a vibração. Porque quando a gente muda a nossa vibração, o nosso corpo, né? Nós, seres humanos, usamos um corpo, nós somos alma, né? E a alma é uma vibração, é uma luz, certo? Então, quando a gente traz a tua luz de volta, a gente ilumina o teu campo vibracional, a tua vibração muda, ela eleva. E quando a gente muda a vibração, tudo muda. Tudo muda, realmente tudo muda, né? As coisas se resolvem, às vezes processos de divórcio que se arrastam por anos, às vezes é um processo judicial. E aí, por que que isso trava? Porque tem um movimento lá atrás que você traz dentro de você, às vezes uma raiva, um rancor, ou um sentimento de injustiça, e tudo isso é limpo nesse campo, né? Há um pedido de perdão espiritual, de conciliação com essa energia que está ali para que você possa aprender com ela e não para te prejudicar, entende? Então, ter esse entendimento e trazendo, né, essa energia até tudo aquilo que está à tua volta faz com que você se liberte. E aí você consegue destravar a tua vida. Bem legal, um processo muito forte e muito eficaz, tá? Que da hora, cara. E você falou assim de propósito de vida. Cara, eu amo essa coisa, essa discussão de propósito de vida, aquilo e isso. Então eu quero saber, você que é um cara bem estudado, né, em questão de espírito, alma, corpo e coisa do tipo, podemos dizer isso, né, mano? A gente pode falar isso. Então, eu queria saber, qual é a sua visão de vida? Por exemplo, você acha que tudo que a gente faz já é preparado? A gente já vem com um propósito? Se a gente vem com um propósito, então a gente tem direito de escolha? Não. Não. O livre-arbítrio é uma mentira, né? É uma falsidade, né? Na verdade, a gente não tem muito livre-arbítrio. A gente pode até escolher, mas as nossas escolhas não dependem da nossa vontade, vamos dizer assim, tá bom, Lorenzo? As nossas escolhas dependem do nosso processo interno, ou seja, de toda a tua história, da história da tua mãe, do teu pai, da tua família, da tua ancestralidade, que você traz junto a você, tá? Sim. É como se, quando você decidisse algo, aquilo já está pré-determinado dentro de você. De alguma forma. Se você foi criado assim, se você teve uma criação, teve uma determinada tipo de escola, de educação, de cultura, tá? Isso tudo vai influenciar na tua decisão, certo? Sim. Então é meio fantasioso dizer que nós escolhemos. Nós apenas agimos com aquilo que a gente tem dentro de nós. Tá? E o nosso cérebro, assim como o nosso ego, né, ele tende a nos defender o tempo todo, tá? Então ele quer que a gente sempre faça escolhas positivas para nós, né? E nem sempre essa é a escolha que se conecta ao teu coração, ou seja, muitas vezes nós escolhemos caminhos e fugimos do nosso propósito, né, de estar aqui. E achando ali, nossa, eu quero ganhar muito dinheiro, esse é o meu propósito, ter sucesso na vida, eu quero, né, ser, sei lá. E aí, de repente, você está caminhando e se esforçando para aquilo e nunca consegue alcançar aquilo. Isso é um sinal de que você está indo fora do teu caminho, do caminho da tua essência. Porque quando você se alinha com o teu verdadeiro propósito, você cessa as dúvidas, né? Você já não tem dúvida mais sobre aquilo, você só vai. E as coisas simplesmente começam a acontecer na sua vida. Você para de se esforçar tanto, a sua caminhada se torna mais leve, porque você já vai se encontrar no teu caminho. Então as coisas que tem para você vão simplesmente chegar até você. Você não vai precisar se esforçar tanto para ir até elas, entende?
porque você está dentro desse propósito, tá? E o nosso maior propósito da humanidade, de nós, seres humanos, de estarmos aqui, é aprender. Daí, qualquer situação que acontece com você, bateu o carro, brigou, sei lá, uma doença física que seja, você olhar para aquilo como uma forma de aprendizado. O que isso está querendo me dizer? O que eu posso aprender com isso, certo? E aí você consegue movimentar melhor, olhar para aquilo de uma outra forma, tá? Oi, Mion! Ah, gratidão! Eu concordo totalmente com você. Aliás, vou agradecer a Mirta, né, que está aqui. Obrigado, Mirta, por me seguir. Obrigado aqui por estar nessa live, agradeço muito. Aliás, adorei o nome dela é muito bonito, Mirta. Primeira vez que eu encontro uma pessoa com esse nome. Obrigado, Código de Luz, mano. Muito obrigado por estar aqui. E, cara, aliás, eu concordo bastante com você, mas tem uma diferença. Por exemplo, você falou lá as coisas da gente sempre aprender, né? Mesmo que tenha uma coisa ruim na vida, a gente aprender. Só que o problema é que é muito difícil aprender com coisa ruim, tá ligado? É muito difícil aprender. Vamos dizer o seguinte. Você tá lá, você deu o exemplo de bater o carro, né, mano? Mano, o que você vai aprender ao bater o carro? Muita coisa. Muita coisa. Ó, que você pode aprender a não bater o carro. Você pode bater o carro de novo, tá ligado? Então, entende? Mas claro, você legal. pode aprender alguma coisa, mas mesmo assim, ainda é difícil conviver com as coisas ruins que acontecem. Então me diz, qual é o jeito mais fácil da gente absorver o bom da coisa ruim? Qual que é o jeito mais fácil? Ótimo. Entender que a coisa ruim é boa. Não, claro, tem que entender. Primeira coisa que você tem que fazer. Porque a única forma de aprender, né, você ir de encontro com as tuas verdadeiras dores, né, com o que está dentro de você. Às vezes um acidente, por exemplo, que a gente está falando, bater um carro, né? Pode ser algo considerado um acidente, mas na vida não existe acaso, não existe nada por acaso. Tudo tem um motivo de acontecer. Se você bater o carro, por quê? Você tem que pensar, o que eu estava vibrando naquele momento, dias antes ou na semana que eu bati o carro? E aprender com aquela situação. Poxa, eu tava chateado, eu tinha brigado com a mulher, sei lá, briguei com o filho, ou no trabalho não estava bom, e aí estava pensando coisa ruim. Normalmente, os teus pensamentos não eram bons, e por isso que você bateu o teu carro. Se você parar para analisar isso, ok. Então você tem que eliminar esse pensamento, esse sentimento, essa vibração da tua vida, para que acidentes, né, negativos, como bater um carro, não possam voltar a acontecer, ou que você não crie uma úlcera ou uma doença física através de um sentimento negativo, que é tristeza, apego, mágoa e por aí vai. Então tudo isso é um trabalho interno. Tudo que acontece no nosso exterior vem do nosso interior, tá? E a gente tem que ter essa consciência. Então se aconteceu algo ruim, aquilo está querendo dizer que está se conectando com você de alguma forma. Aí você tem que fazer autoinvestigação, né, autoanálise, né, que vem do autoconhecimento, que é a base para tudo na nossa vida, para você entender aquele movimento que está acontecendo. O que está acontecendo agora? Né? Por que isso está acontecendo? Por que isso sempre acontece? Por que isso se repete sempre na minha vida? Porque tem alguma coisa ali dentro que você tem que ir atrás, procurar saber e curar, né? Se curar disso. Eu concordo muito, mano. Até por conta que assim, né? Eu tenho TDAH, eu não sei se você sabe o que é TDAH, tá ligado? Oi. Eu sou diagnosticado desde os meus 5 anos de idade. Então tudo que eu tive que fazer foi pensando, mano, alguma coisa boa tem aqui, entende? Alguma coisa boa por conta que qualquer problema neurológico, assim, ainda mais na infância, adolescência, se você não pensa positivo, tu tá ferrado, entende? É sempre, mano, tu tá sempre ferrado. E esse que é o problema, entende? Então, como eu te falei, é muito difícil você encontrar o lado bom na negatividade. Mas você tem que fazer isso, senão você fica maluco. Tá. Então, daí já começa. Para de falar que é muito difícil. Não repita isso na tua vida. Fala assim, é um desafio. É um desafio encontrar algo positivo. É um desafio. Mas não é muito difícil. Senão você tá colocando dificuldade já pra você, tá vendo?
É nos simples movimentos que você muda a tua vibração. Mano, e me fala, como que tu entrou assim nessa carreira, na terapia? Como que tu entrou? Como que tu se tornou xamã? Primeiramente, como é que se torna um xamã? Xamã não se. Eu entendo que você não se torna um xamã, você nasce um xamã, né? Como assim? Como assim? É tipo uma. É uma energia que herança? você carrega com você. Não, você carrega com você. Quando você escuta um tambor, quando você admira a natureza, quando você se conecta, né, verdadeiramente com a natureza, com os animais, com tudo à tua volta, isso já é um espírito xamã dentro de você, tá bom? E como que tu faz para se conectar com tudo? Sei lá, você tem que sentar assim no meio da floresta, fechar os olhos, começar a se conectar. Não, é só você ter consciência disso, legal isso, né? A gente fica falando, nossa, o que é a meditação e tal. Na verdade, a gente já medita 24 horas por dia. Na verdade, a gente já é conectado com tudo 24 horas por dia. O que acontece é que você não tem consciência disso. A partir do momento que você se conscientiza que você faz parte da natureza, você não é um ser separado do planeta ou separado de um todo. Você faz parte de um todo. Então você entende que você não está caminhando, e sim você é o próprio caminho, tá? Então, abrindo a tua consciência para isso, você já automaticamente abre a tua conexão de uma forma mais profunda para tudo isso. Tá? Então, às vezes, não é preciso forçar uma conexão através da meditação. Meditação é o agir. Agir com a consciência da tua alma. Agir sabendo que você entende tudo à tua volta, que você enxerga com maior clareza tudo à tua volta. Tá? Quando a gente medita, a gente amplia os nossos sentidos. Tá? A gente pode ter percepções que quando a gente está fora de um estado de meditativo, a gente não tem. Por exemplo, você está numa multidão de gente, todo mundo falando ali. Você não entende nada, não escuta nada, não participa de nada. Se você está ali no estado meditativo, você sabe exatamente o que está acontecendo. Entende? E é mais ou menos assim. Nós estamos no entremeio de várias vibrações, com vários seres à nossa volta materializados, né, aqui no físico e no espiritual como energia. Então, se a gente está fora do estado de meditação, a gente está ali simplesmente por estar, não está entendendo nada, só está caminhando, e aí a gente é influenciado pela mídia, por processos, né, e por tudo mais. Mas se a gente traz a consciência e olha aquilo com calma e passividade interior, a gente começa a enxergar, né, detalhes. E esses detalhes que transformam a tua ação, a tua reação a tudo isso. Faz com que você entenda, tá? Cara, e me diz uma coisa, eu não sei se já te perguntaram isso, mas eu sei que vai ser uma resposta um pouquinho complicada, mas, por exemplo, obviamente que você não nasceu meditando, né, e coisa do tipo. Então, quando você se tornou xamã, quando você percebeu que você estava conectado com a natureza, como você me disse, você abriu seus olhos para muita coisa. Mas, para que tu abriu os seus olhos? O que significa abrir os olhos? Entende? O que significa você entender mais ao seu redor? Tipo, o que você entendeu? Sabe? O que foi? Você entende a tua própria história. Você se conecta com você mesmo, tá? É como se tudo que você fez na tua vida agora faz mais sentido. Todas as situações que você passou, agora você entende o porquê você passou por elas. Tá? É como se você se conectasse com você mesmo. E lá naquilo que você nunca olhou, ou não quer ver, ou joga para debaixo do tapete, sabe? Todos aqueles sentimentos de mágoa, tristeza, às vezes revolta, sabe? Tudo isso você passa a olhar e entender que aquilo é você. E você dá um significado maior e mais iluminado para quem você é, para a tua trajetória, tá? Por exemplo,
Eu odiava terra, pisar descalço na terra. E nunca entendi por quê. Eu sempre gostei do fogo. E eu falei, nossa, meu elemento é fogo, né? Muito antes de eu entrar para esse processo, para esse caminho de autoconhecimento, tá? Eu falei, nossa, eu até controlava o fogo, gostava de brincar, né? Controlando o fogo. E aí depois eu descobri que o meu elemento é terra. Olha isso. E por que isso? Porque aquele elemento que a gente tem mais dificuldade de se conectar com ele, provavelmente é o elemento que você mais precisa se conectar com ele. Sim? Cara, sim, mas, por exemplo, vamos dizer o seguinte, como que, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho que me conectar com a água, vamos dizer o seguinte, cara, como que funciona isso? Por exemplo, por conta que normalmente, mano, eu tenho muita certeza que quando você fala isso, a galera pensa em Avatar, tá ligado? Segundo o coisa do tipo. Mas como que funciona? Por exemplo, se meu elemento é água, para eu me conectar com a água, o que eu teria que fazer? Eu teria que ficar lá na praia, olhando assim a água, eu teria que entrar, como é que funciona? Não. Primeiro você tem que entender o teu elemento. Saber o Sim. porquê, quais são as propriedades da água e qual a relação dessas propriedades desse elemento se fundem com a tua própria história ou com você, né? A água, ela tem o aspecto de fluir e ela também é um dos 4 elementos com maior capacidade de condução energética, tá? Sim. Então, você entendendo o elemento e trazendo ele para a tua vida, entendendo por que você é água, por que você é tão sentimental, por que você carrega tantas emoções com você, você vai entender um pouco mais da tua história. E esse elemento vai trazer maior significado para você a partir disso, tá? Então, aí você ir em direção a ele já é outro passo, né? Aí você tem que se libertar e se permitir conectar com a água. Tem que ir numa praia, num rio, numa cachoeira. É legal, né? Que são os pontos de força do teu elemento. Ou seja, onde o teu elemento vai vibrar com mais intensidade, tá? E você vai conseguir renovar a tua energia e renovar a tua força interior. Mas pode fazer isso debaixo de um chuveiro, né? Ali um banho de mangueira. Água é água. E se você trazer a conexão com esse elemento, você pode fazer em qualquer lugar, tá? Que legal, mano. Cara, me diz, quanto tempo normalmente é necessário para você poder se conectar? Por exemplo, vamos dizer que eu fico embaixo do chuveiro por 40 minutos. Pô, vai ficar quanto tempo? Então, por quanto tempo você demora para se conectar e fazer coisas do tipo? Quanto tempo que demora? Tempo. O tempo, né? Aí você tem que pegar o tempo como uma ilusão. O tempo ele não existe, né? O tempo é o tempo de cada um. É o teu tempo, né? Assim como uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, pode ser pouco tempo, né? Um minuto pode ser eterno para você. Aquele minuto, aquele acontecimento, aquele sentimento que você trouxe por alguns segundos, ele se torna eterno, porque você nunca mais vai esquecer daquilo. Então, trazer esse processo de não se apegar ao tempo e sim se permitir se encontrar diante disso, né? Traz ainda mais força para que você não se preocupe com isso. Isso é o de menos. Não se preocupe. Na hora que for o teu momento, no tempo certo, as coisas simplesmente acontecem, tá? Cara, tu falou uma coisa que eu fiquei bem confuso no começo, 7 raios, né? Tu me falou dos 7 raios, coisa tipo, o que seria isso? O que seria 7 raios? Como assim, 7? Caramba, pois é. Não sei, isso porque não sei. Então, não tem as 7 cores do arco-íris? Tem. É como se fosse os 7 raios, né, da fonte criadora, tá? Então, são 7 divisões vibracionais que atuam no nosso campo energético, no campo energético do planeta, no campo energético do universo,
tá? Então, e cada raio tem o teu mestre ascenso, tem a tua particularidade, tem o teu processo. Então, a partir do momento que você entende o teu raio cósmico, você também entende um pouquinho mais da tua vida. O porquê você sempre reagiu de tal forma. Como um signo, sabe? Não tem um signo? Ah, tem signo. Eu sou virgem, no signo, tá? Não, no signo também. Mas eu sou virgem. Então, é o teu signo. O teu signo, de repente, se conecta com você de alguma forma. Você entende que quando você lê lá o signo, nossa, até que eu tenho alguma coisa a ver com isso. No raio cósmico é a mesma coisa, só que você vai ter uma compreensão mais elevada dos mestres ascensos em relação à tua energia, tá? E é bem interessante esse movimento. Então fazem parte da grande fraternidade branca e trabalhar com os 7 raios, né? Trabalhar com todas as energias da construção, né? Da construção da própria do próprio planeta, de tudo que existe, tá? Da própria fonte, ok? Legal. E, mano, você acredita em signo? Tipo assim, você mexe com signos também? Ou não é sua área? Não é a minha área, tá? Eu acredito que sim, os signos, quando ele é definido da forma correta, né? Ele te traz uma compreensão muito grande de quem você é, quais os teus pontos negativos e quais os teus pontos positivos. Aonde você tem que melhorar e aonde você tem que se construir ou reforçar. Qual a atitude, qual o sentimento que você carrega, né? Por exemplo, mesma coisa do raio. Se você estiver vibrando na parte negativa do teu raio cósmico ou vibrando na parte negativa do teu signo, por exemplo, eu sou touro, né? Touro tem aquele negócio de preguiça, né? De ser preguiçoso, de comer muito, de ser ciumento. Então, vamos supor que isso seja a parte negativa, tá? Desse aspecto, né? Desse signo. Quando você se conecta a ele de forma positiva, aí você vai trazer também as características positivas para você. Aí você vai entender, uau, então esses aspectos negativos eu já consigo superar, né? Eu já não sou tão mais ciumento, teve uma época que eu fui. Eu já não sou tão comelão assim, teve uma época que eu fui, né? Então aí você vê que você já está evoluindo, você já está trazendo. Então aí tem um aspecto positivo, que é confiança, que é determinação, e tudo isso você consegue se construir, entende? Através do movimento interno mesmo. Essas ferramentas externas que já vibram dentro de você só traz o teu autoconhecimento, o teu reconhecimento diante disso, ok? E daí para frente é um movimento seu, é você que constrói tua energia, você se torna quem você quer ser, entende? Entendo, sim. Cara, me diz uma coisa sobre vibração e parada do tipo. A gente aprende sempre, né? Acho que desenho, eu vou dar um exemplo de desenho aqui, por conta que é o máximo que eu conheço com esse desenho. Então, assim, em desenhos, apresentações de desenhos, coisas do tipo, sempre tem cores, né? Vibrações têm cores. Quando você emana felicidade, uma cor vibrante. Quando você tá triste, preto. Quando, sei lá, não consigo achar nenhum exemplo aqui, então já vou botar a pergunta aqui, muito que eu não sei nenhum exemplo. Então, cara, é o seguinte, quando você tá vendo as vibrações e coisas do tipo, elas têm cores mesmo ou é só um modo de representar? Vocês representam por cores? Ou vibração é só vibração mesmo, é só vibração corporal? Não, E como melhorar a sua vibração? Como melhorar a vibração para as pessoas? Maravilha, maravilha. Ó, cada vibração tem um peso, vamos dizer assim, tem uma densidade energética. Essa densidade energética constrói a cor, né? Que ela carrega nela ali. E sim, tá? A aura, você ouviu falar de aura? Já temos uma aura. Exato. Então, dependendo da tua vibração, a tua aura, né, vai se apresentar de uma determinada cor. E daí, só para olhando a tua aura, já dá para entender o teu movimento e saber mais ou menos o que você pode fazer para curar, ou tem um aspecto que pode trazer algum mal físico para você, alguma coisa assim. Como
elevar a nossa vibração, né? Como iluminar a nossa aura e manter esse campo sempre iluminado. É aquilo que eu te falei, através dos nossos pensamentos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, tá? Aquilo que a gente age, como, sabe? Tudo isso envolve, tá? Porque, na verdade, o nosso cérebro aqui, o nosso pensamento é uma anteninha, né? Que vai reproduzir o que a gente sente aqui, tá? Então, por isso que é tão importante você trazer o teu pensamento sempre positivo. Trazer o teu pensamento de forma sempre elevada, tá? Pensar sempre coisa boa, mesmo diante do caos, mesmo diante das coisas ruins da tua vida, né? Por exemplo, tem TDAH, isso é ruim pra caramba. Eu entendo esse movimento. É a hiperatividade do teu cérebro, né, que não te permite concentrar e faz com que você pense milhões de coisas e não consegue agir. Você fica travado ali naquele movimento e não faz com que você... Tanto que eu tomo remédio pra ansiedade, mano, por conta que eu tava ferrado já. Já não tava dando pra controlar. Tá vendo? Pois é, e trabalhando com a tua vibração, você não precisa tomar remédio. Tá? O remédio interfere na tua vibração, tá? E muitas vezes, dependendo do remédio, ele vai anular ou bloquear a tua espiritualidade. Tudo bem que às vezes você não vai sentir mal mais, mas porém as coisas boas e abençoadas que tem para você também vão ficar ali bloqueadas. Então, diminuir ou evitar medicamentos e trazer isso, a responsabilidade do que você está passando para você, por mais que seja um movimento genético, por mais que seja algo que surja, né? Nada é por acaso. Se o TDAH está em você, ele quer te ensinar alguma coisa. O que ele quer te ensinar? Quais são as qualidades de quem tem TDAH? Cara, são muitas. Então foca no lado positivo disso que você carrega, tá? Porque quando você olha para o problema, o problema cresce, tá? Quando você foca na solução ou foca no lado positivo desse aspecto, o lado negativo tende a diminuir, abafar, né? Não que ele vá ali desaparecer, mas você vai conviver muito bem com ele, tá? Exatamente. Ontem você me perguntou, né? Lorenzo, por que você começou o podcast e tal? Eu acho que eu te falei que eu era bem ruim em comunicação e coisas do tipo. Só que eu sempre fui muito bom, entende? Então eu falei, mano, quer saber? Que se dane, eu vou focar em comunicação, que quem tem TDAH normalmente é muito bom em comunicação. Então, se eu sou bom, então que se dane, vai, vou fazer alguma coisa aqui. E daí eu comecei a fazer, e daí eu quero trabalhar com comunicação, por conta que quem tem TDAH é bom em comunicação. Tudo bem que às vezes eu falo rápido, sem respirar, falo por 5 minutos sem respirar, mas aí a gente trabalha, a gente é só trabalhar nisso. Mas, de resto, mano, é muito bom, entende? Quem tem TDAH é muito bom em comunicação. Então eu tô me focando mais naquilo que eu sou bom. Isso é ótimo. Pô, e aliás, mano, me diz, antes de você trabalhar, né, com terapia e coisa do tipo, o que você queria fazer? Qual que era o seu sonho? Por conta que eu não acho que a galera nasce falando, pô, quer trabalhar com terapia? Não, isso é com tempo. E normalmente terapia você não descobre na adolescência, né? Adolescente não gosta de terapia, nem coisa do tipo. Então, como que foi pra você? O que você queria ser antes de se tornar terapeuta? É verdade. Nossa, eu queria muita coisa, viu? Eu já fiz de tudo, eu acho. Já fiz de tudo um pouco, tá? Bom, e nesse processo, aí que tá, né? Quando a gente descobre o nosso propósito, nosso verdadeiro caminho, tudo se alinha. Mas até então a gente experiencia, a gente aprende, né? Então, já fiz muita coisa na minha vida, fui empresário durante 20 anos, tá? No ramo de alimentação, restaurante. E, bom, aí como que eu dei esse passo, né? Que eu abandonei tudo, larguei, falei assim, caramba, vou mudar, não aguento mais, né? Realmente esse passo é dado de verdade quando você para e olha, ó, se eu ficar aqui eu vou morrer. Ou eu saio daqui ou eu morro. E a tua alma falando assim, cara, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. E dentro desse movimento, eu sempre fui muito pro lado espiritual, fui levado pro lado espiritual, entender o lado espiritual. Eu tive
síndrome do pânico durante quase 2 anos, tá? É como se eu vivesse no inferno mesmo, né? Pra você ter uma noção, eu ia tomar banho, eu saía de 10 a 15 vezes, desligava o chuveiro e ia lá fora, ó, você me chamou? O que foi? Tô ouvindo isso. Ah, alguém fala, sabe? Porque eu ouvia e via coisas o tempo todo, eu não dormia, eu comprava arma e ficava lá na janela olhando para ver se, sabe, agora eu pego. Então isso tudo fez eu entrar nesse processo, ou seja, eu vivi nesse inferno, né? Vamos dizer assim, ou seja, nesse campo vibracional onde eu estava ali, para mim ver esse lado, para mim entender esse lado espiritual. Tomei Pondera, Rivotril, um monte de coisa, e era uma beleza, né? Tomava e uau, tô de boa, tô bem. Mas aí ia passando o efeito, eu entrava, não podia entrar num local que tinha muita gente, eu já desmaiava, dava tontura. Não sei, né? Eu andava na rua assim, eu não estava andando na rua. De repente eu estava em outro lugar, era, sabe, completamente diferente. Nunca tinha ali, eu me perdia. Era muito louco isso. E aí os remédios me ajudaram durante um tempo, até que aí eu fui, né, conhecendo a espiritualidade e tudo mais, interessando. E depois que eu fui no centro, né, de Umbanda, entender um centro kardecista, que eu fui aprendendo e reconhecendo aquilo. Então, eu acho que desde o primeiro dia que eu pisei no centro, nunca mais tomei remédio, nunca mais passei por nenhuma, sabe, crise ou algo assim. Porque é como se eu tivesse encontrado. Eu passei por isso para ir até lá, entendeu? Então é algo ruim que eu passei, sim, mas isso me levou até onde eu tinha que ir. Então foi muito bom. Se eu não tivesse passado por isso, eu nem ia me atentar para isso, tá? E aí, como eu fui curado, naquele momento, eu comecei a entender, não que isso melhorou, tá? Piorou muito. Que aí sim, os obsessores, né? Os guias. Aí eu não dormia de jeito nenhum, aí eu ficava com medo, eu dormia na casa da mãe. Era terrível, terrível mesmo. Mas aí eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, achando a minha força, entendendo, tá, a minha luz, e fui entendendo que todos aqueles seres que eu via, que eram monstros, pessoas deformadas, sem cabeça, sem pé, sangrando, cortada no meio, e não sei o quê. Tudo aquilo, aquela fila. Eu lembro nitidamente uma vez que eu estava meio dormindo, eu abri o olho assim, eu vi na porta do meu quarto uma fila assim, sem fim. Eu entrei no desespero, falei, caramba, o que é isso? Né? Aí depois, mais tarde, eu fui entender que são seres que estavam precisando de ajuda, que queriam auxílio. E eu falei, caramba, mas eu não vou ajudar, eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, preciso fazer Como é que eu vou fazer? Né? E aí, e tudo foi me ensinando com o tempo, né? Entender que, ó, você precisa separar um momento do teu dia para trabalhar a tua espiritualidade, para atender, né, essas energias, esses espíritos que vão em busca do teu auxílio. E porque você como médium, aí eu fui entendendo essa mediunidade que eu carregava e fui trabalhando tudo isso. Hoje, eu crio dentro do meu campo vibracional, né, que o campo vibracional, você abre os braços, se você abrir os braços, esse é o teu campo vibracional. É como se o teu raio, né, vibracional é aqui, o tamanho dos teus braços. Dentro desse ovo, que a gente vive dentro do ovo, dentro desse ovo, você é o senhor da tua existência, você manda. Ninguém tem mais autoridade do que você, o teu ori, o teu, tá? Então você permite coisas acontecerem com você ou não dentro do teu campo. E aí estudando e aprendendo e experienciando, né? Hoje eu entendo que o meu campo tá iluminado de tal forma que
se, sei lá, o obsessor, o espírito se aproxima, automaticamente ele entra em contato com esse campo, ele já começa a se iluminar. Então, quando ele chega até mim, se chega, ele já chega num processo mais brando, onde eu não sofro tantos ataques, né, tanta movimentação. Porque é o trabalhar o teu campo, isso é 24 horas por dia, isso é todos os dias, né? Você trabalhar o teu campo, fazendo... aliás, nem é muito oração, nem é muito vela, nem é muito nada. É a tua atitude diante da vida, né? Você ter gratidão por tudo, você tratar as pessoas bem, você ter bons pensamentos, ser um cara legal, né? Você não precisa ter religião. Se você é uma boa pessoa, você tem um campo vibracional, cara, super vibrando, mais que um papa, mais que um padre, certo? Porque se você é ateu, não tem problema, né? Se você é uma boa pessoa, tem uma boa intenção, faz um movimento legal diante da vida, tudo bem, né? E não é só um movimento legal para com as outras pessoas, para com o ambiente, um movimento legal com você mesmo, sim? Com você mesmo, sendo sincero com você, sendo legal com você, porque aí você pode passar isso para as outras pessoas com mais veracidade, né? Com mais propriedade, ok? E, mano, você falando, né, isso daí e tudo mais, cara, eu aprendo muito com isso, até por conta que, como eu te falei, eu sou um cara que eu sou totalmente, tipo assim, como é que se fala? Introspectivo, tá ligado? Eu sou totalmente introspectivo. Mano, eu sou totalmente introspectivo. Eu penso demais sobre o meu eu e quem eu sou, tá ligado? E daí eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu ia te falar aquela hora que, quando você falou da fila, eu ia falar, caralho, mano, tu acordou e seu quarto virou o SUS. Foi. Foi assim mesmo. E daí, mano, eu queria te perguntar, assim, cara, como que foi o sentimento de você ver uma pessoa deformada pela primeira vez, tá ligado? Afinal, tipo assim, não é todo dia que você vê uma pessoa deformada quando você acorda, tá ligado? Não é todo dia que você tá lá de boa andando e daí você vê uma pessoa com a cabeça decepada falando, e aí, ó, consegue minha cabeça aqui, tá ligado? Não é todo dia que você faz isso. Então, como é que foi? Paralisia total. Você não consegue movimentar, você paralisa de medo, né? O medo toma conta, você para e começa a rezar. Quando você lembra uma oração, qualquer que seja, beleza, o problema é que você não lembra. E você não consegue gritar, pedir ajuda, você simplesmente para e fala, ferrou, né? Ferrou. E aí é esperar o dia amanhecer e aquilo sumir, né? Eu lembro que eu passei, era tão forte que eu lembro que eu passei uma noite em claro, olhando, era um ser, não sei, com cara de monstro, de cachorro, sei lá, na minha frente, assim, assim, tipo, você tava aqui e o ser tava aqui. E eu deitado, ele assim. E eu passei a noite em claro olhando aquilo, aquele vulto, olhando aquele vulto, olhando. Aí quando foi, amanheceu, tava assim, né? Aí eu vi que era uma toalha que estava dobrada ali, que eu tivesse levantado. E pegado e visto que era a toalha, eu tinha dormido, pô. Mas aí, nesse processo, desse dia que era uma toalha, eu falei assim, caramba, eu preciso dormir que não dia eu trabalho. Então eu vou levantar e vou ver o que está acontecendo, não importa o que aconteça. E eu comecei a ter coragem, né? Assim, aos poucos, né? Aos pouquinhos, comecei a decorar, levantar, ir lá, e ver, e conversar, né? E aí eu aprendi a chamar os guias, os caboclos, os exus, pombagira, o povo lá, os preto velho, né? Os mestres ascensos, aí depois veio os arcturianos, que são seres multidimensionais, lemurianos, felinos, todo mundo. Aí, quando você aprende isso, você chama todo mundo. Você chama seu pai, sua mãe, os felinos, os arcturianos. Eu chamo, pelo amor de Deus, vem aqui todo mundo agora! Agora me ajuda que eu sei que... E aí você vem todo mundo, aí você sente. O legal é quando você pede, quando a tua consciência abre, para que você tenha um entendimento que você pode pedir ajuda, que eles estão ali, você não precisa ter medo, porque o medo é que faz com que tudo piore, né? Porque o medo é o sentimento de vibração mais baixa que o ser humano pode ter,
tá? E nós somos manipulados pelo medo, né? As grandes mídias, as grandes empresas, os jornais e tudo mais, né? Manipulam através do medo, quer que a gente viva com medo, medo de perder emprego, medo sei lá, a gasolina aumentar, medo de tudo. Eles implantam medo, medo de determinado presidente ganhar, medo de não sei o quê, medo de acontecer aquilo. Então tudo isso gera o quê? Ansiedade no ser humano, né? E aí gera ansiedade. O que a maioria das pessoas fazem quando sentem ansiedade, né? Vão comer, né? Vão comprar alguma coisa. E isso tudo gera o quê? Né? Consumo. Vão procurar uma terapia, vão procurar... E aí tudo isso gera consumo. Então, a nossa sociedade hoje é manipulada através do medo para gerar finança, para gerar dinheiro, cara. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, né? Então, quebrar esse ciclo, que é o que todos nós, né, que trabalhamos com energia, com espiritualidade, vem aí nessa luta de falar para pessoas, não tenha medo, né? Não se conecte, não fica vendo jornal, notícia ruim, não fica escutando música que traga coisas negativas a você. Tudo isso influencia no teu campo, tudo isso influencia, né? De repente tem lá, que nem teve agora eleição, não é isso? Aí teve lá, sei lá quantos candidatos à eleição. Aí a maioria só sabia de 2, né? Que é os que estão agora. Só tinha 2, mas na verdade tinha um monte. Um monte. Por que as pessoas não olharam para os outros e agiram com o coração? Nossa, eu acho que esse aqui tem uma proposta legal. E porque eles são manipulados como um gado, né? Um rebanho. Ali, a massa, né, manipulada a ter essas opções. Então, sem perceber, o teu livre-arbítrio, além de ser alterado pela tua cultura, por tudo que você carrega, é também manipulado pelos nossos governantes, por quem controla o mundo aí. Cara, eu entendo totalmente. Você tá certo, pô. O mesmo pensamento que tu tem é o mesmo pensamento que eu tenho. E, cara, eu sempre tive essa questão de como que funciona, por exemplo, eu vou chamar tal pessoa pra vir aqui me proteger, tá ligado? Como que funciona? Por exemplo, você deu lá a ideia do cachorro, né? Vamos fazer de conta que você chama todo mundo pra ver a toalha que você achou que era um cachorro. Daí, por exemplo, vamos dizer que você chama o cara mais foda, assim, pra falar, vem aqui me proteger. E daí você vai lá e pergunta pra ele assim, cara, amigo seu aquele ali? Daí ele fala, não é amigo meu. Ele fala assim, tá, mas tem um cara que tá jogando e fala assim, peraí, mano, aquilo é uma toalha. Daí você fala, mas você tem certeza? Ele fala assim, eu tenho certeza que é uma toalha. Daí você fala assim, valeu, obrigado, daí ele vai embora. É mais ou menos essa conversa, só que ninguém fala nada. É um sentimento. É como se, sabe aquela paralisia que você deu, aquele medo que você deu? É como se ele sumisse. Você para de ter medo, né? Aquilo some, né? Por exemplo, Arcanjo Miguel, né? Que é muito solicitado nessas horas, né? Arcanjo Miguel, me protege, me ilumina nesse momento, né? Venha ao meu auxílio. Aí é como se, de repente, poucos minutos depois, você nem lembrasse, ou só você adormece, você consegue dormir, você não lembra mais, aquilo não mais te aflige. O teu medo, o teu sentimento, ele muda. Porque quando um ser de luz se aproxima de nós, a nossa vibração automaticamente se eleva também. Tá? Com a simples presença do ser, ele faz com que a gente eleve a vibração. E a gente elevando a vibração, tudo se ilumina. E aí a gente consegue respirar, pensar melhor, entendeu? Opa, peraí, agora eu tô vendo. Nossa, eu tô vendo, era uma toalha, que bobeira, né? Então você tem esse movimento, que é como se fosse uma luz que chegasse até você, tá? Mano, é uma luz que fala que só é uma toalha. Tipo, eu imaginando os caras lá, mano, o cara vai me chamar pra eu falar que é uma toalha. Tem mais coisa pra fazer, né? Me ajuda. Puta que me pariu, mano. Tipo assim, tem um cara lá com risco de vida e o outro falando que é uma toalha. Eu tenho que primeiro falar que é uma toalha pro cara aqui. Mas é interessante falar que é uma toalha, porque a maioria dos nossos medos
é essa toalha. São criados pela nossa mente. A maioria dos nossos medos não existem. Né? O motivo dos nossos medos, eles são criados por nós mesmos. Se a gente conseguir iluminar isso, entender isso, a gente para de ter medo, de muita coisa. E aí a gente começa... Ó que interessante, essa paralisia que eu estava ali esperando, com medo daquilo, né? É o que a humanidade passa. Quando a gente se ilumina, acende a luz, a gente perde o medo e começa a agir. Aí você tem a ação de levantar, pegar a toalha e falar, nossa, é só a toalha e seguir e fazer o que você tem que fazer na vida. Te desbloqueia a tua ação, entende? Cara, vamos dizer o seguinte, né? Por exemplo, você falou lá da fila... O que eu posso falar? Fila de fantasma? O que eu falo? Fila de espírito? Uma corrente espiritual precisando de auxílio. Né? Não, é que eu não falo fantasma, né? Até por conta que pode ser, sei lá, pode ser meio desrespeitoso e tudo mais. Então tá, uma corrente espiritual e coisa do tipo. E daí vamos fazer de conta que, ao invés de você, tem outras pessoas morando com você, né, mano? Tipo, você tem uma fila enorme e ninguém tá sentindo nada, só você, tipo, você tá lá vendo o SUS inteiro, você tá lá vendo todo o SUS, e a galera tá lá jogando videogame na sala, enquanto tem um cara sem cabeça no lado dele, entende? Então exatamente. Como é que alguém sente alguma coisa? Ou não? Sim, né? A pessoa não sente. Inclusive eu pedi para parar de ver, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, eu não quero ver mais nunca, não quero ver, pelo amor de Deus, né? E aí hoje em dia não vejo mais, de vez em quando eu vejo, muito raro, e quando eu vejo não é coisa ruim, e eu sinto, né? E eu sinto quando é ruim, eu sinto quando é bom, eu entendo o movimento da energia, porém eu não tenho mais, não quero mais ver, tá? Não quero, pronto, já decidi. Deve dar pesadelo também. E nesse movimento que você falou aí, a gente tem que entender que a maioria das pessoas, vamos supor aí, 90% ou mais das pessoas que estão em manicômios hoje, internadas ali como loucas, são médiums. Se elas entendessem a espiritualidade que elas carregam e o movimento delas no mundo, elas não precisariam estar internadas. Tá? Como loucas. É muito, muito interessante a gente perceber isso, né? Então, agora eu vou te fazer uma pergunta complexa. Eu não sei se já te perguntaram isso, mas é uma pergunta complexa. Como diferenciar mediunidade de esquizofrenia? Tá ligado? Afinal pode ser, tá ligado? Como que você diferencia? Não tem diferença. Não tem diferença. Toda esquizofrenia, ela tem um fundo espiritual muito forte e ela tem sim cura dentro do processo espiritual, ok? Sim. Então a gente pode dizer, assim, com todo respeito, eu acho que você já sabe o que eu vou dizer, mas então vamos lá. Então quer dizer que todo médium pode ser esquizofrênico? Sim, mas ele não chega a ser todo esquizofrênico é um médium, tá? Sim. Tá. Porque o médium, o médium consciente, ele não passa por esse aspecto negativo, ou ele transcende esse aspecto negativo da mediunidade e consegue lidar muito bem com isso, ok? Ou Sim. melhor com isso, né? Ao ponto de não. Mas normalmente quando a pessoa tem esquizofrenia ou outro processo ligado à espiritualidade que causa, né, esse aspecto de doença, ele é um médium muito forte mesmo. Né? Então ele precisa ter esse tratamento espiritual, olhar para aquela pessoa com um olhar espiritual. E é lógico, né, que trabalhar em conjunto com a medicina, né? Sim, trazer os medicamentos até o ponto que for necessário para tirar ele de lá, para entender. E aos poucos ir tirando e resgatando essa alma, né? Que nós somos almas, né? Resgatando essa alma para trazer esse movimento. E como todos nós somos almas, não existe uma alma pior ou melhor. Entende? É difícil trazer esse entendimento. Não existe uma alma ruim ou uma alma boa. Todas as almas são luz, todas as almas são boas, tá? O que acontece
é que algumas almas, algumas pessoas não sabem disso ainda. Não reconhecem isso ainda. Então eles acham que não são luz, eles acham que não são bons, né? Mas aí é o caminho, cada um tem o caminho, né? Até chegar lá, ok? Cara, e eu concordo totalmente, mano. A gente já tá chegando aqui, é quase 10h30. Eu não quero que fique muito tarde pra nenhum dos dois, então a gente vai acabar agora. E desculpa, tá? É que realmente tá tarde, pô, 10h30. Então a gente vai acabar hoje. Mano, e, cara, Lorenzo, o tempo não existe, lembra? Mano, mas infelizmente eu tenho que dormir. Mas, mano, é que o meu remédio, tá ligado? Meu remédio de ansiedade faz eu querer dormir mais cedo. Senão eu ficava com você até 1h, meia-noite. Mano, ô César, eu quero te convidar pra participar de novo, pô. Eu tô de certeza, eu quero te chamar de novo, é sempre um prazer. Então, mano, eu quero te fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo e depois a gente encerra por aqui, que é quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Quando eu olho para minha vida, qual a percepção que eu tenho dela? Tem, desde quando você nasceu até esse exato segundo. Qual que é? Uau, uau. A gente tem quantas horas aí para me responder? Bom, primeiro, eu já tive muitas percepções da minha própria vida. Hoje em dia eu abandono essas percepções, eu prefiro não ter nenhuma. Eu morro todo dia que eu durmo e eu renasço todo dia que eu acordo. Entende? O que eu fui ontem não sou o que eu sou hoje. E o que eu fui hoje de manhã também não é a mesma pessoa que eu sou agora. Então, ter uma percepção ou uma direção em relação a tudo que eu sou, eu estaria mentindo para você. Porque nem eu sei o que eu vou ser amanhã. Tá bom? Cara, então é isso. Aliás, seu podcast vai estar disponível vai estar disponível amanhã às 8h. Cara, divulga tudo que você tiver que divulgar pra galera e a gente tava por aqui. E, aliás, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. O seu podcast é o segundo podcast que eu faço que é ao vivo. Eu nunca tinha feito um podcast ao vivo. Então foi um prazer enorme. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Mirta, que tá desde o começo. Pô, Mirta, valeu. Cara, valeu, Mirta. Cara, mano. Então, César, vamos lá, divulga tudo que você precisar divulgar pra galera e a gente acaba por aqui. Seu podcast vai estar disponível amanhã. Caramba, é tanta coisa. Vai vir agora um monte de processo, só que eu sempre esqueço de tudo, tá? Eu sempre esqueço de tudo, então relaxa. Mas quem me acompanha, segue no Instagram lá, me segue no Instagram que vocês vão ver o que está acontecendo. E outra coisa que eu queria falar com você, Lorenzo, a tua ansiedade parte muito da tua respiração. Se você controlar a tua respiração, você vai curar a tua ansiedade. Escuta o que eu estou te falando. Que eu ainda estou um pouquinho gripado, tô com rinite, então por isso minha respiração tá uma merda. Não, para alguns minutos por dia para respirar. Só respira. Calma e tranquilamente. Você vai ver que teu movimento na vida vai melhorar, teu TDAH vai melhorar, tá? Tudo vai melhorar. E você tá certo, pô, até por conta que eu falo muito rápido, às vezes. Assim, então você vê, né, que às vezes eu falo e eu não respiro, eu só vou falando sem parar. Então esse é meu defeito, e é o defeito do TDAH também. Então, desculpa. Sim. E minha recuperação tá uma merda hoje também, meu Deus do céu. Então, mano, eu moro na segunda cidade mais poluída do Brasil, que é Rio Claro, tá ligado? Então, imagina, eu tô gripado e tô morando na cidade que quando eu fico sem respirar, eu respiro, nem faz diferença nenhuma. Aí me fica... Procura uma mata aí pra você ir, um lugar na natureza. Foge da cidade de vez em quando. Daqui a pouco eu vou precisar de um galão de oxigênio aqui pra andar pro Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e até breve, mano. Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa noite. Gratidão, Lorenzo. Gratidão a todo mundo. Um abraço. Com Deus.